Primeiro ponto que você precisa ter em mente, que é fundamental para a sua aprovação, é você acreditar em você. Muitas das vezes eu escuto: professor, não sei se o concurso é pra mim. Professor, não sei se eu vou conseguir. E aí essa frase diz assim, ó: sempre terá alguém para duvidar de você. E essa pessoa não sendo você, está tudo bem. Agora, professor, mas isso aqui é legal você trazer aqui pra gente e tal, mas eu não consigo trazer isso para o mundo real. Não consigo dar concretude a isso que você me fala. Então, eu separei pra gente fazer algo para aumentar, para fortalecer a sua autoconfiança. Como é que eu vou fortalecer a minha autoconfiança? Quando você tem essa sensação de incapacidade, eu preciso fortalecer o seu senso de merecimento, a sua autoconfiança. Merecimento. Eu consigo. Eu vou dar conta. Vai dar certo. Como é que você vai conseguir enxergar isso? Para você enxergar isso, não é simplesmente com a aprovação. Por quê? Para a gente chegar à aprovação, eu tenho que caminhar uma série de percursos aqui. Não é simplesmente ser aprovado. Eu preciso vir passando por vários passos. Então, o que eu quero que você enxergue é a importância desses pequenos passos. Quando eu falo de um passinho desse, eu estou falando que você precisa aprender a entender sobre pequenos resultados. Ou que alguns vão chamar de micro-resultados. Professor, como é que eu posso fazer para alcançar esses pequenos resultados, esses micro-resultados? A primeira coisa é você enxergar que lá no seu concurso, você não deve estudar todas as matérias de uma vez. Você não deve estudar 10 matérias de uma vez, 7 matérias de uma vez. Você deve pegar, vou separar aqui para você, ó. Você vai pegar poucas matérias. Então eu vou pegar a disciplina A, a disciplina B e a disciplina C. E dentro de cada disciplina, eu estou falando, por exemplo, ó, digamos que eu estou falando de direito constitucional, eu estou falando de direito administrativo, eu estou falando de processo civil, colocar aqui CPC. Eu não vou pegar várias matérias, eu vou colocar processo penal, civil, tributário, financeiro, ética, não, português, não vou colocar tudo de uma vez. Eu vou pegar poucas matérias, 3 matérias nesse meu exemplo. E dentro de cada matéria eu não vou fechar uma matéria para passar para outra, nem vou querer fechar as 3 de uma vez. Eu vou pegar um assunto. Então qual assunto eu vou pegar aqui dentro de direito constitucional? Eu vou pegar, por exemplo, direitos e garantias fundamentais, que já é um tópico enorme. Então eu poderia, dentro de direitos e garantias fundamentais, pegar somente o artigo 5º. Vou trabalhar o artigo 5º. Ok? Veja, ao invés de pegar a disciplina A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e por aí vai, estou falando de civil, penal, informática, ética, outras legislações, eu vou separar 3, nesse meu exemplo. Dentro dessas 3, eu vou esmiuçar mais, eu vou detalhar mais, eu vou diminuir mais. Eu vou cortar, vou em direitos e garantias fundamentais, vou no artigo 5º. Vou, por exemplo, estudar poder judiciário, vou estudar funções essenciais da justiça. Vou pegar um tópico. Princípios fundamentais, pega um tópico. Um tópico. Ok, peguei direitos e garantias fundamentais, lá em direito administrativo, eu vou pegar, por exemplo, colocar aqui poderes administrativos. Poderes administrativos. Em processo civil, eu tenho um tópico lá que é sujeitos do processo, que é um tópico grande. Então eu posso, dentro dos sujeitos do processo, limitar ele e só estudar litisconsórcio. Intervenção de terceiro, eu vou limitar a litisconsórcio. Ou seja, eu tenho 3 disciplinas. Dentro dessas 3 disciplinas, eu fiz uma restrição do assunto que eu vou estudar. E aqui eu vou evoluir um pouquinho em cada uma delas. Evoluo um pouquinho em cada delas. Evoluo um pouquinho em cada uma delas. Evoluo um pouquinho em cada uma delas. Quando eu falo de pequenos resultados, a partir do momento que você fechar o assunto litisconsórcio, de um gigante que é processo civil, você já venceu um dos temas. E aí, como é que você vai saber se você está bem ou se você não está bem? Sempre a medição, colocar aqui,
A medição se dá por meio de questões, meus amados. Você só vai saber se você está bem quando você estiver bem nas questões. E aí eu preciso tranquilizar seu coração no sentido de que você vai começar muito ruim. Você vai começar muito fraco. Você vai começar errando muito. Mas não tem problema. Porque quando você começa, você está numa análise que a gente chama aqui de análise horizontal. O que é isso? Você vai passar pela matéria. Você vai passar por ela. Não necessariamente você vai entender o conceito de litisconsórcio necessário e unitário. Não necessariamente você vai entender lá poder de polícia, autoexecutoriedade com executoriedade, exigibilidade, as diferenças. Não necessariamente. Porque você passou por uma análise horizontal. À medida que você vem revisando e revisando e revisando e fazendo questões, e lê a lei, e revise, faz questões, e revise, faz questões, você passa para uma análise vertical. Então, se na análise horizontal, vou colocar aqui, por exemplo, é um primeiro estudo de um assunto, na vertical você está no segundo, terceiro, quarto, quinto estudo daquele assunto. Não vai estudar novamente as aulas, não. É revisar, fazer questões, ler a lei. Agora, na análise vertical, você começa a aprofundar dentro desse assunto que você passou por ele. Ó. Uma análise vertical, de profundidade. Ó. Profundidade. Isso é tão interessante que quando você estudar efeitos dos recursos, tem um efeito que chama de efeito translativo, que é justamente a profundidade do efeito evolutivo, que parece com isso aqui. Quando a gente fala de análise horizontal, você passa pela matéria, não precisa decorar todos os prazos, decorar todos os artigos, decorar os conceitos. Não, você está passando por ela, deixa a coisa fluir. Não trava, não trava. Concurso, você não precisa saber tudo na primeira visão. Depois, quando você for revisando, a coisa vai fluindo. Já diz o ditado, né? Que o treino leva à perfeição. Eu digo que o treino e a melhoria vai levar a essa perfeição. Então, à medida que você for treinando, vai ficar mais fácil, a coisa vai se encaixando aí na sua cabeça. Vai se encaixando. Estamos bem até aqui? Ficou tranquila? Essa visão de pequenos resultados. Ó, a aprovação, ela vem aqui, ó, depois de uma série de pequenos resultados. Então, nesse primeiro momento, eu estou com as disciplinas A, B, C, especificamente dentro de ABC, alguns tópicos. Aqui eu vou para A, B, C e posso incluir outro tópico. Aqui eu posso ir A, B, C, D, A, B, C, D, E, e aí eu vou seguindo. Sempre olhando como você estava e como você está. É aí que você alcança esses pequenos resultados. Concurso público é para quem se dedica. Qual que é o grande pilar da aprovação? Nesse primeiro ponto que eu te falei, é você acreditar em você. Mas acreditar em você é muito fácil falar, e eu te mostrei como é que você pode trabalhar essa autoconfiança, trabalhar esse merecimento. Pego aquele conteúdo gigantesco, divido em várias partes, vou pegar uma das partes. Essa parte que eu pegar, eu ainda vou subdividi-la. Então, eu vou pegar um assunto daquela matéria, outro assunto da outra matéria, outro assunto de outra matéria, e vou evoluir dentro disso. À medida que você for melhorando nas questões, à medida que você for entendendo, então aquilo era aquilo. A coisa vai se fechando. E aí você vai se sentindo capaz. Esse sentimento vai facilitando. Quer ver uma coisa? Depois que você passar no seu primeiro concurso público, escuta o que eu estou te falando, vai ficar muito mais fácil de você passar em vários outros concursos. Talvez você conheça alguém que passou no primeiro e começou a passar em vários. Eu passei para técnico no Superior Tribunal de Justiça, bem classificado. Depois passei para analista no Ministério Público da União, analista no DataPrev e oficial de justiça. Cada vez você vai ficando melhor. Vai se sentindo capaz. Nem todo aquele que é aprovado sabe tudo. E eu diria até que nenhum sabe tudo. Eu fiquei em 360 para técnico no Superior Tribunal de Justiça, fui nomeado. Fiquei em 188 para analista no Ministério Público da União, fui nomeado. 20º no analista do DataPrev, fui nomeado. 3º lugar para oficial de justiça, fui nomeado. Eu sabia tudo? Não. Mas toda vez que eu evoluía um pouquinho, eu me sentia mais capaz e o senso de que eu vou conseguir era mais forte. Então eu volto
aquela foto que eu te mostrei. Sempre terá alguém para duvidar de você. Sempre vai ter. E essa pessoa não sendo você, tá tudo bem.